Eduardo, o que você está fazendo em casa? Perguntou Renata. Minha esposa havia 28 anos. Ela acabará de entrar pela porta que ligava a garagem à cozinha e me encontrou sentado à mesa, a poucos metros dali. Seu corpo escondia parcialmente o homem alto e bem mais jovem que vinha logo atrás dela, entrando na nossa casa como se aquele lugar também lhe pertencesse. Renata sempre foi uma mulher muito bonita. Tinha cerca de 1,75 m, mantinha uma ótima forma física, os cabelos castanho-avermelhados caíam até os ombros e ela sempre se vestia de maneira impecável para trabalhar. Naquela tarde, usava uma blusa branca, com um botão a mais aberto do que de costume, e uma saia preta elegante que valorizava suas pernas. Os saltos altos completavam o visual. Pensei por alguns segundos na pergunta absurda que ela acabará de fazer e respondi com outra obviedade: eu moro aqui. Uma rápida expressão de irritação atravessou seu rosto. Era uma expressão que eu vinha vendo com frequência cada vez maior nas últimas semanas. Claro que você mora aqui. Quero saber por que está em casa às 13h30 da tarde. Eu costumava brincar com qualquer pessoa disposta a me ouvir dizendo que me apaixonei por Renata no instante em que a conheci. Naquele dia, quase 3 décadas antes, eu tinha uma reunião com 4 executivos importantes da empresa onde ela trabalhava, a Carver Sloan. Renata era assistente administrativa. Ela me recebeu no saguão e me acompanhou até o andar da diretoria. 4 horas depois, quando me escoltou novamente até a recepção, criei coragem e a convidei para jantar. O resto, como dizem, virou história. Agora, o cavalheiro que a acompanhava finalmente saiu de trás dela e ficou ao seu lado. Eu esperava encontrar um sorriso arrogante no rosto dele, mas seus olhos demonstravam preocupação. As coisas claramente não estavam acontecendo conforme o plano. Acho que poderia fazer a mesma pergunta. Renata, o que você está fazendo em casa 1h30 antes do habitual? Desde nosso primeiro encontro, Renata e eu praticamente vivíamos juntos. Tenho orgulho de dizer que dediquei toda a minha energia a ela e à nossa família. Trabalhei muito e construí uma pequena, porém extremamente bem-sucedida corretora de seguros, a Vasconcelos Seguros. A empresa onde Renata trabalhava havia me ajudado bastante nos primeiros anos. Enquanto isso, ela voltou a estudar. Em 6 anos, conseguiu seu diploma universitário, deixou a área administrativa e entrou em recursos humanos. Com o tempo, tornou-se diretora de RH do escritório da Carver Sloan em Providence, Rhode Island. Eu havia amado aquela mulher incondicionalmente durante quase 30 anos. Agora, sentado diante da pessoa em que ela havia se transformado nas últimas semanas, precisei me obrigar a permanecer calmo. Eu queria desmontar seu pequeno mundo com a mesma eficiência com que ela destruíra o meu quando descobri que minha esposa estava mentindo e me traindo. Dei a Renata aquele meu sorriso torto que ela conhecia tão bem. Nós voltamos mais cedo porque precisamos conversar com você, disse ela. Nós? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela. O homem aproveitou a oportunidade para se apresentar. Deu um passo à frente, estendeu a mão e falou com confiança. Senhor Vasconcelos, sou Marcelo Duarte. Sou o novo advogado da Carver Sloan. Tenho trabalhado bem próximo da Rê nos últimos meses. Continuei olhando para minha esposa e ignorei a mão dele. Dentro de mim, precisei conter o impulso de levantar e expulsá-lo dali naquele mesmo instante. Em vez disso, respondi num tom baixo: eu sei exatamente quem você é. E sei também exatamente o que você é. Pela primeira vez naquela tarde, vi preocupação verdadeira no rosto de Renata. Ela se encolheu ainda mais quando acrescentei: Renata, você quase arrancou a cabeça do último funcionário que teve coragem de chamá-la de Rê. Por que está aceitando esse tipo de intimidade, dentro da sua própria casa, vindo desse sujeito? A expressão dela mudou. Renata era extremamente organizada. Sempre planejava tudo nos mínimos detalhes. Eu tinha certeza de que ela e Marcelo haviam ensaiado aquela conversa, imaginado possíveis reações minhas e preparado respostas para cada uma delas. Provavelmente acreditavam que eu seria o marido conformado que aceitaria qualquer explicação. Olhei rapidamente para Marcelo e quase sorri. A confiança dele estava desaparecendo.
Algo me dizia que o espetáculo que estava prestes a começar seria muito diferente de tudo o que os dois haviam imaginado. Respirei fundo algumas vezes, tentando colocar a raiva e o nojo em algum canto distante da cabeça. Vamos terminar logo com isso, pensei. Era hora de tirá-los novamente do equilíbrio. Por que não preparo 3 bebidas? Podemos conversar na sala. Uma taça de vinho, por favor, pediu Renata, num tom bem mais baixo. Virei para Marcelo. Ele parecia desconfiado. Renata comentou que o senhor gosta de bourbon e cervejas artesanais, disse ele. Assenti. Gosto. Fui até o bar da sala de estar. Assim que saí da cozinha, ouvi os dois cochichando rapidamente enquanto caminhavam na direção oposta. Alguns minutos depois, encontrei-os sentados juntos no sofá. Entreguei a Renata uma taça do seu merlot favorito e coloquei diante de Marcelo uma taça cheia de uma cerveja âmbar. Servi uma pequena dose de bourbon para mim e me sentei na poltrona em frente aos dois. Levantei o copo, fiz um brinde silencioso e tomei um gole. Marcelo experimentou a cerveja e ficou observando a cor e a espuma como se fosse um especialista. Essa é uma das cervejas âmbar mais complexas que já provei. Qual é? Perguntou. Uma lager barata que comprei no mercado. O olhar dele mudou imediatamente. Renata pareceu confusa. Mas você sempre diz que essa cerveja é horrível. Você já falou que parece água suja. Ela percebeu que eu estava rindo e perdeu a paciência. Você está sendo um idiota. Nós viemos aqui para conversar com calma e, desde que entramos, você só está sendo rude e condescendente. Sorri. Eu sou o rude? O condescendente? Então acho melhor começarmos logo essa conversa. Tenho certeza de que minha esposa fiel e amorosa está prestes a me ensinar como funciona uma conversa respeitosa. Renata desviou os olhos. Marcelo resolveu assumir. Senhor Vasconcelos, nós viemos aqui para discutir. Você acertou na primeira vez, interrompi. Desculpe, quando entrou, você me chamou de Senhor Vasconcelos. Depois resolveu me chamar de Eduardo sem que eu lhe desse essa liberdade. Prefiro, na verdade exijo, que continue me chamando de Senhor Vasconcelos. Ou de Senhor. O rosto dele começou a ficar vermelho. Ignorei-o e voltei para Renata. Sobre o que você quer conversar? Marcelo pareceu disposto a responder por ela. Levantei a mão. Estou falando com minha esposa. Fique sentado, beba sua maravilhosa cerveja barata e fique quieto. Renata ficou furiosa. Seu comportamento está sendo nojento. Quero que pare agora. Assenti lentamente, como se estivesse analisando o pedido. Você acha que meu comportamento nesta tarde é melhor ou pior do que o seu comportamento nas últimas 5 ou 6 semanas? Do que você está falando? Ela parecia metade confusa, metade assustada. Marcelo prendeu a respiração. Provavelmente percebeu que o planejamento cuidadoso dos dois acabará de sair completamente dos trilhos. Olhei diretamente para minha esposa. Ainda não decidi o que me irrita mais. O fato de você ter dado a ele uma intimidade que deveria existir apenas entre nós ou o fato de estar me tratando como se eu fosse um completo idiota. O choque no rosto de Renata foi impagável. Seus olhos se estreitaram. Você sabe? Perguntou quase sussurrando. Parece que tenho mais amigos no seu escritório do que você imagina. 2 semanas atrás, recebi um e-mail anônimo de alguém da Carver Sloan. A mensagem dizia que você estava tendo um caso. Havia 3 fotos anexadas. Vocês dois estavam almoçando no Parque Briarwood, de mãos dadas, se beijando. Renata respirou fundo. Sinto muito que tenha descoberto dessa forma. Ela ainda procurava a melhor maneira de continuar quando perguntei: então você quer o divórcio? Não. Renata se moveu para a ponta do sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e falou com uma intensidade quase desesperada: eu amo você. Não quero me divorciar. O que existe entre mim e Marcelo é apenas uma aventura passageira. Ele é novo em Rhode Island e praticamente não conhece ninguém. Quando estiver adaptado, provavelmente vai encontrar uma namorada de verdade. Balancei a cabeça. Desculpe, mas isso não funciona para mim.
Eu entrei num casamento monogâmico esperando ter uma esposa que me amasse. Em vez disso, descobri que a mulher a quem dediquei minha vida inteira está me traindo e, pior ainda, acredita que eu deveria simplesmente aceitar. O divórcio combina muito melhor com meus planos para o futuro. Eduardo, pare. Eu não quero o divórcio e não acredito que você queira. Isso aconteceu uma única vez. É só uma aventura. Eu me senti atraída por Marcelo e queria um pouco de emoção diferente na minha vida. Nunca aconteceu antes, vai acabar logo e nunca mais vai acontecer. Eu prometo. Tomei outro gole do bourbon e permaneci em silêncio por alguns segundos. Primeiro, suas promessas perderam qualquer valor. Todo mundo nesta sala sabe que você é capaz de mentir. Ela abriu a boca para protestar, mas continuei. Segundo, porque eu acreditaria que esse é seu primeiro caso. Pelo que sei, pode ser o 50º. Por favor, pense no que está fazendo. Nós construímos uma família juntos. Agora que Marina está casada e pensando em formar a própria família, podemos diminuir o ritmo, pensar na aposentadoria e aproveitar os próximos anos. Essa história com Marcelo estará terminada e esquecida muito antes disso. Levantei-me sem perguntar se alguém precisava de outra bebida. Fui até o escritório e coloquei mais bourbon no copo. Quando voltei, os dois estavam novamente cochichando. Marcelo esperou que eu me sentasse. Posso dizer algumas coisas, Sr. Vasconcelos? O palco é seu. Ele organizou os pensamentos. Renata está certa. Nosso relacionamento é apenas temporário. Eu me arrependo de ter me envolvido com uma mulher casada. Nunca fiz isso antes. Mas houve uma conexão entre nós. E, como o senhor sabe, ela é uma mulher extraordinária. Sua decisão de pedir o divórcio é compreensível no calor do momento, mas pode se revelar um erro no longo prazo. Vocês investiram décadas nesse casamento. Não jogue tudo fora. Renata inicialmente estava preocupada com o acordo pré-nupcial que o pai dela pediu que vocês assinassem. Ela acreditava que poderia perder muitos bens caso o caso fosse descoberto. Porém, como advogado, posso garantir que um documento com quase 30 anos pode ser facilmente contestado. As leis mudam. A redação jurídica envelhece. Um advogado competente pode derrubar esse acordo. Mais importante, para fazê-lo valer por causa de infidelidade, o senhor precisaria de provas incontestáveis. Algumas fotos de flertes públicos ou comentários de funcionários não são suficientes. Tenho certeza de que o senhor não possui o material necessário. Quando ele terminou sua brilhante análise jurídica, fiquei pensando em como minha esposa conseguirá tomar decisões tão ruins. Olhei para Renata e depois para Marcelo. Não entendo por que você decidiu aceitar a orientação jurídica de um advogado corporativo que terminou entre os piores alunos da turma na Faculdade de Direito South Ridge, uma instituição que aparece regularmente entre as faculdades de menor desempenho do país. Marcelo ficou pálido. Como você, uma das minhas regras favoritas é simples: conheça seu adversário. Voltei para Renata. Qual é seu plano daqui para frente? Ela pensou por alguns segundos. Marcelo e eu vamos passar o fim de semana juntos. Vou dormir no apartamento dele hoje. Amanhã cedo vamos para Boston. Ficaremos lá sexta e sábado, e volto para casa no domingo. Eu já sabia exatamente quais eram os planos deles, mas ouvir aquilo da boca da minha esposa foi como sentir meu coração sendo arrancado do peito. Não consegui esconder a tristeza. Então você não apenas dividiu sua intimidade com esse sujeito, como também vai entregar a ele o nosso fim de semana. Nós viajamos para Boston 4 vezes por ano desde que nos casamos. Fizemos isso durante 28 anos. Assistimos a peças, concertos, jogos, caminhamos pela cidade, comemoramos aniversários e construímos milhares de lembranças. E agora você decidiu pegar uma tradição nossa e transformá-la num passeio com seu amante. Não sei o que aconteceu com você, Renata, mas está se tornando tão desprezível quanto ele. Apontei para Marcelo. Renata começou a responder, mas eu não consegui ouvir praticamente nada. Minha própria cabeça repetia uma única coisa: acabe com isso. Agora. Olhei para Marcelo.
Sua esposa sabe que você está saindo com a minha? Eduardo, pare com isso, disse Renata. Marcelo é viúvo. A esposa dele morreu alguns anos atrás. Ele jamais trairia a esposa. Até Marcelo se encolheu diante daquela frase. Dei um sorriso sem humor. Ao contrário de você? Depois me virei para ele. É verdade? Você é viúvo? Marcelo olhou para mim e depois para Renata. Sim. Abaixei a mão e peguei uma pasta parda dentro da mochila que estava ao lado da poltrona. Abri, examinei a primeira página e comecei a ler. Doutora Daniela Duarte. Cirurgiã do pronto-socorro do Mercy Hills Medical Center, Cleveland, Ohio. Marido, Marcelo Duarte. Filhas, Sofia e Laura. A doutora solicitou transferência de sua atual posição a partir de 24 de junho e pretende mudar-se para Providência assim que as filhas encerrarem o período escolar, para reunir-se ao marido. Trabalhará em função semelhante no Harbor Medical Center. Se eu não estivesse tão destruído pelo que estava acontecendo no meu casamento, provavelmente teria gargalhado ao ver a expressão de Renata. Você mentiu para mim? Perguntou ela a Marcelo. Dessa vez eu realmente ri. Isso é maravilhoso. Uma pessoa que mente trai descobrindo que a pessoa com quem está traindo também mente. Que surpresa! Marcelo segurou a mão de Renata. Por um instante pensei em mandar que a soltasse, mas percebi que já não me importava. Me desculpe. Eu menti. Mas não consegui evitar. Você é linda, eu queria você e achei que, se soubesse da minha esposa, jamais me daria uma chance. Ele se levantou ainda segurando a mão dela. Vamos para o meu apartamento. Conversamos lá. Amanhã seguimos para Boston e aproveitamos o fim de semana. Depois, ainda teremos umas 3 semanas antes de Daniela e minhas filhas chegarem. Quando elas chegarem, você volta a ser esposa em tempo integral e eu volto a ser marido e pai em tempo integral. Renata permaneceu em silêncio, avaliando suas opções. Então, inacreditavelmente, levantou-se e continuou segurando a mão dele. Virou-se para mim. Depois deste fim de semana, prometo terminar tudo com Marcelo. Vou voltar no domingo e serei a mesma esposa amorosa que sempre fui. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Perguntei a mim mesmo se ela conseguia ouvir os últimos pedaços do meu coração sendo esmagados. Eu fiquei aqui sentado, com uma educação que vocês provavelmente não mereciam, enquanto os dois explicavam por que essa aventura não deveria afetar meu casamento no longo prazo. Agora gostaria de pedir que me deem os mesmos 30 minutos para explicar as mudanças que vejo acontecendo. Os dois trocaram olhares, tentando decidir silenciosamente o que fazer. O mínimo que podem fazer é me dar meia hora. Relutantemente, sentaram novamente. Peguei o controle remoto. Organizei algumas reuniões por vídeo para nós. Durante os anos de trabalho remoto, fiquei bastante bom nisso. Liguei a televisão. 2 pessoas apareceram na tela. Roberto, Henrique, conseguem me ouvir? Perfeitamente, Eduardo, respondeu Roberto. Voltei-me para Renata. Você conhece Roberto, nosso advogado de família. Gostaria de apresentar Henrique Valença, sócio dele e meu novo advogado de divórcio. Senhores, também lhes apresento o extraordinário advogado corporativo Marcelo Duarte. Renata e Marcelo ficaram imóveis. Henrique, pode começar. Henrique não perdeu tempo. Senhora Vasconcelos, represento seu marido no processo de divórcio. A petição foi protocolada no tribunal no início desta tarde. Recomendo que contrate imediatamente um advogado para representá-la e providencie o recebimento formal da documentação. Esperaremos até o final da segunda-feira. Se seu advogado não entrar em contato conosco, utilizaremos um oficial responsável pela entrega. O pedido de divórcio cita a infidelidade como fundamento relevante dentro das disposições contratuais existentes entre vocês. Temos um relatório completo produzido por investigadores particulares, incluindo registros audiovisuais e outros. Elementos que documentam detalhadamente seu relacionamento com o Sr. Duarte. Quando Henrique terminou essa parte, peguei outra pasta parda e a joguei sobre a mesa de centro.
O impacto fez os dois se assustarem. É uma cópia da petição e do relatório dos investigadores. Marcelo imediatamente tentou pegar a pasta. Renata continuou olhando para a televisão. Henrique prosseguiu. Também exigiremos o cumprimento integral do acordo pré-nupcial. Como a senhora sabe, a cada 2 anos os assuntos jurídicos empresariais e pessoais da família são revisados. Como parte dessas revisões, o acordo pré-nupcial foi atualizado para permanecer compatível com as normas legais aplicáveis. Temos sua assinatura reconhecida em todas as atualizações feitas ao longo dos últimos 28 anos. Estou completamente seguro quanto à validade contratual do documento. Além disso, por decisão tomada ontem à noite pelo Conselho Administrativo da Vasconcelos Seguros, a senhora foi retirada de todas as responsabilidades corporativas e não possui mais qualquer função dentro da empresa do Sr. Vasconcelos. Terá 7 dias para devolver o veículo da companhia. Seus cartões corporativos foram quitados e cancelados. A linha de telefone vinculada à empresa será desativada dentro de 7 dias. As associações ao Lakevial Country Club e ao Centro Esportivo também foram encerradas. Os 3 cartões conjuntos mantidos com meu cliente foram pagos e cancelados. As contas conjuntas de poupança, movimentação e investimento foram temporariamente bloqueadas enquanto a divisão patrimonial é analisada. Conforme as cláusulas do acordo, nossa posição será exigir uma distribuição de 80% dos ativos líquidos ao Sr. Vasconcelos e 20% à senhora. O acordo também estabelece que o Sr. Vasconcelos permanecerá com a residência familiar. Solicitamos ao tribunal uma decisão acelerada sobre a posse do imóvel. Como há registros de que a senhora vinha permanecendo ocasionalmente no apartamento do Sr. Duarte, argumentaremos que uma mudança imediata é menos prejudicial para a senhora. Pedimos que o Sr. Vasconcelos receba posse exclusiva da propriedade e que a senhora tenha 30 dias para retirar seus objetos pessoais. Não haverá pensão conjugal, de acordo com nossa interpretação do acordo, e pensão para filhos obviamente não se aplica, já que a filha de vocês é adulta. Existem outras reivindicações menores que seu futuro advogado poderá explicar. Eduardo, esqueci de alguma coisa? Você cobriu o principal, Henrique. Obrigado. A tela apagou. Renata levantou num salto. Espere. Coloque-os de volta. Tenho perguntas. Dei uma risada curta. Não funciona assim, Renata. Você vai precisar contratar seu próprio advogado. Seu desgraçado. Eu vou destruir você nesse divórcio. Olhei para Marcelo com um sorriso. E então, Dr. Duarte? O que seu brilhante conhecimento jurídico acha das chances dela? O silêncio dele foi suficiente. Renata desabou novamente no sofá, abraçando o próprio corpo. Meu sorriso aumentou. Levantei o controle remoto. Ainda não terminamos. A segunda chamada apareceu na televisão. Samuel, consegue me ouvir? Oi, Eduardo. Tenho outra reunião daqui a pouco, então vou ser rápido. Duarte, você está demitido com efeito imediato. Seus pertences pessoais estão sendo retirados do escritório e colocados numa caixa na recepção. Se não forem recolhidos dentro de 24 horas, serão descartados. A empresa não fornecerá carta de recomendação. Renata. O chefe dela respirou fundo antes de continuar. Olhei para minha esposa. Ela estava tremendo. Não consigo descrever o tamanho da minha decepção. Seu comportamento, considerando sua posição de liderança, é inaceitável. Dito isso, quase 29 anos de serviço exemplar também precisam ser considerados. Por isso, não vou demiti-la. Entretanto, sua posição em Providence será eliminada. Estou oferecendo a mesma função em nossa unidade de Portland, Maine. Você terá uma semana para decidir se aceita a transferência e, caso aceite, 30 dias para se apresentar na nova unidade. A tela apagou novamente. Renata escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar. Marcelo afundou no sofá. Continuei olhando para ele. Quando percebeu meu sorriso, sua raiva começou a crescer. Ele era mais jovem, maior e provavelmente fisicamente mais forte do que eu. Infelizmente para ele,
Também parecia incapaz de controlar os próprios impulsos. Quando vi que estava quase explodindo, ergui novamente o controle. Temos outra reunião. A televisão acendeu. Doutora Daniela, consegue me ouvir? Marcelo e Renata ficaram brancos. Uma mulher loira apareceu na tela. Já pedi que me chamasse apenas de Daniela. Desculpe, Daniela. Pode falar. Ela olhou diretamente para a câmera. Marcelo, entrei com pedido de divórcio. Você deve receber os documentos nos próximos dias. As meninas e eu permaneceremos em Ohio. Consegui manter minha atual posição no hospital, portanto não vou mais para Rhode Island. Daniela, por favor, implorou Marcelo. Podemos resolver isso. Foi apenas uma aventura. O rosto dela demonstrava puro desprezo. Comecei a investigar melhor depois que Eduardo entrou em contato comigo. Esse é o terceiro emprego que você perde porque não consegue controlar sua necessidade constante de se envolver com outras mulheres. Depois que recebi o relatório do investigador particular, pedi que ele continuasse verificando seu passado recente. Ela então olhou para Renata através da câmera. Senhora Vasconcelos, os nomes Patrícia Lemos, Júlia Ferraz, Tânia Moreira e Caroline Prado significam alguma coisa para você? Renata não respondeu. Daniela soltou uma risada amarga. Não precisa responder. Era uma pergunta retórica. Sei que todas trabalham ou já trabalharam na mesma empresa que você. O que talvez não saiba é que Marcelo também teve casos ou envolvimentos com todas elas. Você não era especial. Era apenas mais uma aventura. Depois voltou-se para o marido. Diga para onde devo mandar suas coisas, Marcelo. Você não é mais bem-vindo na minha casa. A tela escureceu. Marcelo saltou do sofá, completamente tomado pela raiva. Eu vou acabar com você, gritou ele, avançando um passo na minha direção. Permaneci onde estava e o encarei sem recuar. Marcelo, pense muito bem no que vai fazer agora. Você está dentro da minha casa e acabou de me ameaçar. Se tentar me intimidar, tocar em mim ou causar qualquer problema, vou chamar a polícia imediatamente e registrar tudo com meu advogado. Você já perdeu seu emprego e seu casamento. Não transforme esta tarde em um problema criminal também. Marcelo parou. A raiva continuava estampada em seu rosto, mas ele finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Apontei para a porta. Você tem duas opções. Pode sair da minha propriedade agora ou pode se sentar e esperar Renata terminar de arrumar suas coisas. Mas não volte a me ameaçar. Depois de alguns segundos de silêncio, Marcelo retornou lentamente ao sofá. Não por respeito a mim, mas porque percebeu que qualquer atitude impulsiva só tornaria sua situação ainda pior. Ainda restava uma última reunião. Olhei para Renata. Ela estava pálida, com lágrimas escorrendo pelo rosto e a maquiagem borrada ao redor dos olhos. Tenho conversado com um terapeuta nas últimas 2 semanas. Renata gemeu e voltou a chorar. É irônico, não acha? Você mente, me trai e me humilha com esse sujeito. Mas sou eu quem precisa procurar ajuda profissional para conseguir lidar com tudo. Soltei uma risada amarga. Depois que contei nossa história ao Dr. André Nogueira, ele me fez uma pergunta que mudou muito a maneira como estou enxergando tudo isso. Ele perguntou se eu realmente entendia a expressão "o amor é cego". Quando ouvi aquilo, foi como acender uma luz num quarto escuro. Eu amava você tanto que jamais teria percebido o que estava acontecendo sem aquele e-mail anônimo. Meu amor era tão forte que ignorava seus defeitos. Na verdade, aos meus olhos, você praticamente não tinha defeitos. Espero que um dia perceba que provavelmente nunca encontrará alguém que a ame da maneira como eu amei. Renata continuou chorando e balançando lentamente o corpo no sofá. Vou continuar vendo o Dr. André. Descobri que é importante ter alguém confiável com quem conversar sobre pensamentos e sentimentos que você não consegue dividir com mais ninguém, especialmente depois de algo tão devastador. Jamais imaginei que uma pessoa que amei durante quase 3 décadas pudesse me humilhar e me desrespeitar desse jeito. Mas existe uma boa notícia. Vou superar a dor. Vou superar a humilhação. E, com o tempo,
Também vou superar você. Contei ao Dr. André tudo o que planejava fazer hoje. Ele não gosta da ideia de vingança, mas considerou aceitáveis as 3 primeiras reuniões porque envolviam apenas consequências naturais das escolhas feitas por vocês. Ele tentou me convencer a desistir da próxima. Acredita que o sofrimento que ela vai me causar também pode atrasar minha recuperação emocional. Pensei bastante nisso e sei que provavelmente ele está certo. Essa última conversa também vai doer em mim. Mas eu ainda preciso fazê-la. Levantei o controle pela 4ª vez. Renata se encolheu no sofá. Eduardo. Não. Apontei para a televisão e pressionei o botão. Todos ficaram em silêncio. Quando o rosto apareceu na tela, Renata gemeu. Não, não, por favor. Meu peito apertou. Eu amo você, pai, disse minha filha Marina. Também amo você, querida. Por quê? Gritou Renata. Como você pode fazer isso comigo? Marina respondeu antes que eu precisasse dizer qualquer coisa. Eu ouvi tudo, mãe. Cada palavra que você e seu namorado disseram durante a última hora. Ouvi o que você fez com meu pai e ouvi o que estava planejando fazer. Estou enojada com você. Filha, por favor. É uma situação muito complicada. Você é jovem demais para entender. Marina ficou imóvel por um instante. Mãe, eu tenho 26 anos. Sou uma mulher adulta e feliz no meu casamento. Não existe nada complicado nisso. O que você fez é grotesco por um lado e patético por outro. Não sei o que aconteceu com você, mas está agindo de maneira egoísta e completamente centrada em si mesma. Renata respirava profundamente. Marina, meu amor, fiquei tão sozinha depois que você saiu de casa. Era como se eu estivesse vivendo dentro de uma névoa. Sentia muita saudade de você. Minha filha franziu a testa. Então agora a culpa é minha? Você virou mentirosa, traiu meu pai, destruiu o casamento de vocês e vai se divorciar porque eu saí de casa? Não foi isso que eu quis dizer e você sabe. Não importa, mãe. Acho que todos nós precisamos ficar um tempo afastados de você. Marina, eu vou para a Filadélfia neste fim de semana e vamos conversar. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Preciso estar perto da minha filha. Isso não vai funcionar por 2 motivos. Primeiro, até algumas horas atrás você estava planejando passar o fim de semana em Boston com seu namorado desempregado e prestes a se divorciar. Eu não vou mais para Boston. Insistiu Renata. Segundo, Felipe e eu organizamos uma pequena comemoração para nossa família e nossos amigos mais próximos. Alugamos um espaço perto de Cape May. A expressão de Renata mudou imediatamente. Meu amor, o que vocês estão comemorando? Marina respirou fundo. Como você não está convidada, vou simplesmente contar. Estou grávida de 3 meses. É uma menina. Ela deve nascer em fevereiro. Renata levou as mãos à boca. Marina, eu sou sua mãe. Você precisa me convidar. Não, mãe. Não vai acontecer. Quero que esse momento seja cercado de amor, felicidade e pessoas em quem confio. Não quero que mentiras, traições e desrespeito tomem conta de uma lembrança que deveria ser especial. Adeus, mãe. Pela 4ª vez, a televisão ficou preta. Renata permaneceu no sofá chorando. Levantei-me e peguei as chaves do carro. Vou sair para jantar. Volto em aproximadamente 2 horas. Olhei diretamente para minha esposa. Arrume roupas, documentos e tudo o que considerar essencial. Até o tribunal responder ao pedido relacionado à posse da casa, prefiro que você não permaneça aqui. Meu advogado acredita que teremos uma decisão inicial dentro de aproximadamente uma semana. Depois me virei para Marcelo. Você acabou de ver o tamanho do estrago que suas próprias escolhas podem provocar. Não volte para esta propriedade. Se me ameaçar novamente, tentar me intimidar ou aparecer aqui sem autorização, vou registrar tudo e deixar que a polícia e meus advogados cuidem da situação. A partir de agora, qualquer problema entre nós será resolvido exclusivamente pelas vias legais. Abri a porta da frente e olhei uma última vez para os dois. Algumas horas antes,
Haviam entrado em minha casa acreditando que controlavam completamente a situação. Agora estavam sentados em silêncio, cercados pelas consequências das próprias decisões. Aproveitem o fim de semana em Boston. Ouvi dizer que o tempo vai estar ótimo nos próximos 2 dias. Saí e fechei a porta atrás de mim. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, deixe seu like e escreva nos comentários o que achou dessa situação. Seu apoio ajuda muito o canal e faz com que mais pessoas encontrem nossas histórias. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.